a série sobre o reino vegetal, começamos estudando juntos as sementes. E a cada programa, a sensação que nos dá é que quanto mais fundo vamos nesse desvendar do mistério oculto nas sementes, mais há para descobrir, conhecer e experimentar junto a elas. Seguindo este caminho, hoje vamos conversar um pouco com o Frei Renato, que é responsável pelo setor de plantios aqui na comunidade Luz Figueira. E com a intenção de aprofundar no nosso contato com as sementes, vamos fazer algumas perguntas e no decorrer das respostas viajaremos juntos no interior desses pequenos universos, onde a vida renasce. A criação é uma manifestação contínua de plano em plano, onde um impulso partindo da fonte percorre cada um e interage com suas leis, agrega suas qualidades e desce cada vez mais até chegar ao plano da manifestação. Fazendo um pouco a ligação de um último tema que tomamos junto também no programa Por Amor aos Reinos, que trabalhou com o tema das sementes. O Frei Ameinó colocava a semente como o princípio do câmbio, não? Como aquilo que contém em si o impulso da atualização e o impulso da renovação. Digamos que nesse princípio a semente, no plano material, seria como um reservatório para que a vida, de ciclo em ciclo, se renove, para que a vida possa encontrar nesse princípio de atualização uma condição material para que ela possa captar, receber e ao mesmo tempo transmitir, através de seu desenvolvimento, o impulso da renovação. No caso das sementes, há uma ordem perfeita na organização de seus componentes materiais. Para entrarmos no universo das sementes, precisamos abrir-nos para uma compreensão mais ampla do reino vegetal. E como fazer isso? Em um nível, ela é um reservatório de informação. Ela contém em si a capacidade de trazer o impulso e a informação que provém da vida superior, que provém da emanação das correntes cósmicas, dos planetas, não? E da própria energia solar. As plantas fazem um trabalho intermediador entre certas correntes de forças criadoras e as energias da Terra, de todo o planeta, e da combinação de correntes sutis com as correntes da Terra inatas ao planeta que os reinos da natureza desenvolvem os aspectos materiais, componentes de suas espécies. Trazendo um pouquinho mais o aspecto terrestre, ela é quem possibilita manifestar e produzir o alimento material para o ser humano. Isso também é de suma importância, que possamos entender que uma semente cuidada, multiplicada e ao mesmo tempo doada, ela é um elo para que a manifestação ela possa fluir, se multiplicar e se expandir, permitindo que esse alimento nunca falte, não? Permitindo que a semente seja um princípio de vida e que também supra, não? No sentido da alimentação, na necessidade do ser humano.
uma semente original, uma variedade pura, é um condensado em potencial dos aspectos de determinada espécie, e a evolução desses potenciais latentes ocorre gradualmente ao longo de gerações de cultivo, quando, por meio da interação das plantas com o meio externo, surgem impulsos de adaptação que pressionam na direção da expressão de novas características e aperfeiçoamento das já manifestadas. Agora, quando nós estamos trabalhando com aquilo que reconhecemos como sementes puras, como sementes crioulas, ou como sementes que mantêm sua naturalidade e elas não estão modificadas de forma artificial, geneticamente, nós estamos colaborando também para que esse princípio, esse impulso da vida possa ter continuidade e ela possa se ir atualizando permanentemente. Quando nós aprofundamos e quando surge o trabalho das sementes nas comunidades luz, desde os princípios, a intenção não somente era, que é importante, ter um banco de sementes para multiplicar e para autoabastecer a alimentação da comunidade, mas principalmente era para preservar, multiplicar e melhorar a capacidade do reino vegetal em sua expressão na vida de superfície. Digamos que quando a gente coloca uma semente no campo, está gerando uma condição para que essa semente se atualize diante de uns inúmeros de impulsos, infinitas energias, condição do planeta. É como se fosse que se abre uma janela na consciência do reino vegetal e a semente capta toda essa atualização como impulsos, como vibração, como informação, que depois ela recolhe como memória dentro de si. Por isso que também dá importância de trabalharmos na multiplicação das sementes com essa consciência. É como se estivéssemos gerando um campo de possibilidades para que o reino vegetal se atualize permanentemente a receber os impulsos, os arquétipos, a vida superior, e ele continue sua evolução na Terra, continue seu melhoramento, sua grande expressão na Terra. As sementes de espécies do reino vegetal estão no planeta para se adaptarem às condições do que chamamos de natureza, levando seu padrão genético original a uma evolução quanto à sua capacidade de adaptação e expressão. Preservar a pureza de uma semente corresponde a seguir permitindo que o reino vegetal evolua junto ao ser humano e os demais reinos da criação. Pese à condição hostil criada pelas interferências da engenharia genética, mudanças climáticas artificiais e atitudes da humanidade. Considerando assim, digamos que o melhor banco de sementes seria a possibilidade de plantarmos permanentemente, a possibilidade de colocar sempre essas sementes em cada ciclo na Terra, a possibilidade de acompanhar essa intenção com uma atitude bem harmoniosa, bem equilibrada, nós como seres humanos, de nos vincular a esse processo não somente com a intenção de gerar variedades, não somente com a intenção de multiplicar, mas de ir encontrando um diálogo, uma conversa, uma forma de relacionar-se na qual vamos
entendendo e compreendendo a linguagem do reino vegetal expressado nas sementes. As sementes, como o Trigueirinho também falava no tema que foi abarcado, ele contata, confirma que cada grão, cada semente contém em si, em essência, um alimento que traz para o planeta proveniente de algum planeta, proveniente de alguma parte do cosmos. E que em si, como seres humanos, se pudéssemos conceber isso como um alimento, poderíamos estar utilizando não somente a vida material, mas também nosso vínculo com essa vida mais ampla. Um pouco também conhecendo a sabedoria ancestral dos povos, tanto precolombinos como também das culturas egípcias, não? Ou sumérias, até mesmo a própria era de Jesus Cristo, eles tinham o conhecimento de que a semente continha em si todo um potencial de vida e que nesse propósito não somente o semear, mas de ela ser exposta à influência dos elementos de uma forma correta, de uma forma na qual ela se vincula ciclicamente com os impulsos do cosmos através do que seria o satélite natural, a Lua, do que seria a influência da água, do que seria o contato com a terra, do que seria o ar, nós estaríamos também colaborando a esse melhoramento genético natural da semente. Por isso que é muito importante que possamos ir nos afinando a um verdadeiro relacionamento com as sementes. O amor como princípio de todo e o conhecimento científico como forma de poder entender como que funciona, não? Uma semente. Como que ela consegue expandir, expressar e manifestar sua beleza, seu potencial, nós criando as condições. Não? Nós, como humanidade, estamos em um momento de síntese, de resgatar valores perdidos, de aprender da sabedoria dos povos antigos e unir isso com tudo o que hoje podemos aportar como conhecimento e experiência humana. É assim que vamos construindo uma nova vida baseada na essência e na verdade que habita dentro de nós e que ao longo dos tempos se expressou de muitas maneiras. Por isso, nada como ir na semente, onde a vida renasce, para buscar a nossa forma de renascer e nos renovar nestes tempos. No próximo capítulo, vamos dar continuidade a esta entrevista com o Frei Renato, refletindo juntos sobre o que mudou no nosso trato com as sementes, desde os povos antigos até hoje, e como esse contato se reflete no que chamamos de agricultura moderna. Vamos ver como o olhar do ponto de vista espiritual pode mudar nossos conceitos de evolução.